do discipulado. O tema do discipulado é vida de oração. Vida de oração é o tema de hoje. Vida de oração. Texto da Bíblia que nós vamos ler. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Tema da aula de hoje, vida de oração. Texto bíblico, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Do versículo 5 ao versículo 15. Mateus, tema da aula, vida de oração. Tema da aula, vida de oração. Texto bíblico, Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 15. Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 15. Hoje nós vamos aprender sobre oração, a importância da oração na vida do cristão, na vida do crente. Capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículos do 5 ao 15. Então, repetindo, tema da aula, vida de oração. Texto, Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Eu vou ler o texto e antes de ler, eu já quero fazer uma pergunta para você. Não precisa responder, é só para você pensar. Você sabe orar? É uma pergunta para você pensar. Você sabe orar? Você tem que pensar sobre isso. Você sabe orar? Essa é uma pergunta para você pensar. Não precisa responder, para você pensar. Então, você sabe orar? Vamos ver o que diz o texto. Levante a mão se alguém ainda não achou o texto. Todo mundo já achou o texto? Se alguém não achou, levante a mão que eu espero. Todo mundo já achou o texto? Amém. Me acompanhe então, ó. Atenção, muita atenção nesse texto. E quando orardes... Espera aí, vou esperar aqui, ó. Posso ler? E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Isto é, pessoas que são falsas, desonestas, né? Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, olha aí, ó, crente, você que é cristão, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Sabe de que tendes necessidade. Antes que los peçais. Isto é, Deus sabe antes que a gente peça aquilo que a gente precisa. E aí Jesus continuou: portanto,
vós oreis assim. Atenção. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Esse texto é um texto que é Jesus Cristo falando. O próprio Cristo chegando para você e falando assim: fulano, você quer saber como ora? Então preste atenção que eu vou explicar. Para você orar, você não precisa sair por aí mostrando para as pessoas que você ora. Ah, Senhor amado, venha em minha defesa, perdoe os meus pecados. Você não precisa sair fazendo isso. O que ele diz? Entra no teu quarto, calmo, em secreto, você pode orar diretamente a Deus. Você vai orar diretamente a Deus. Não vai ficar repetindo palavras, mas você vai orar fixamente aquilo que precisa ser orado. E aí Jesus diz: e você vai então orar de que forma? Aí ele começa: Pai nosso que estais no céu. O que ele ensina com isso? Ele não está pedindo para você toda hora ficar repetindo essa oração. Porque senão você poderia pensar assim: ah, não, então toda hora eu vou e faço essa oração aqui. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia. Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Jesus explicou isso para falar para você como que nós oramos. Como que nós oramos. Então, você vai anotar aí, ó. Nessa oração que Jesus fez, ele colocou cinco coisas importantes que tem que ter na sua oração. Então coloca aí, ó. 5 elementos, né, ou coisas para orar. Quando você for orar, o que você acha que você tem que fazer primeiro? Como que Jesus ensinou? Como que ele começou a oração? Pai nosso que estais no céu. Não foi assim que ele começou? Então, a primeira coisa que você tem que colocar aí, coloca assim, ó, número 1. Número 1. Escreve: exaltar a Deus. A primeira coisa na oração: exaltar a Deus. Jesus começou como oração. Jesus é filho de Deus. Ele começou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, Jesus exalta a Deus. Então, quando você começar uma oração, você vai começar como? Exaltando a Deus. Você vai falar algumas palavras que exaltam a Deus. Então você vai dizer, por exemplo: ó Deus amado, Deus querido, Deus eterno, grandioso Deus, Deus poderoso, Deus onipotente, Deus onipresente, ó grandioso Deus, criador de todas as coisas, eterno Deus, o justo juiz. Você tem que exaltar a Deus. Número 1. Número 2, você vai agradecer a Deus. Olha, Jesus continua assim, ó. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está fazendo o quê? Está agradecendo o quê?
tudo que Deus dá para que você possa ter vida. Então, número 1, você vai colocar exaltar a Deus. Número 2, o que você vai colocar? Agradecer a Deus. Então, quando você começar a sua oração, você começa exaltando, depois você começa o quê? Agradecendo. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado porque eu posso comer o pão de cada dia, obrigado porque eu posso beber água, obrigado porque eu tenho um pai, uma mãe, uma igreja, obrigado pela salvação, obrigado porque eu conheço o Evangelho, obrigado, agradeço, Senhor, a tudo que o Senhor me deu, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha filha, obrigado por tudo que o Senhor me dá, porque tudo que nós temos vem de quem? Vem de Deus. Se Deus não tivesse permitido, você não teria nada. Você continuaria sendo só pó da terra. Só pó da terra. Aí Jesus continua. Ele diz assim: e perdoa as nossas ofensas. Então qual que é o número 3? Se o número 1 é exaltar a Deus, o número 2 é agradecer a Deus, qual que é o número 3? É pedir perdão para Deus. No número 3, você vai pedir perdão. Você vai lembrar das coisas que você está cometendo de errado perante o Evangelho, diante do Evangelho, e vai pedir perdão. Então você exaltou a Deus, você disse que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é criador, Deus é fiel. Depois você agradeceu a sua vida, agradeceu tudo que você tem. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar: Senhor, perdoe os meus pecados. Eu pequei contra ti. Aí você diz os pecados. Eu menti, eu briguei com alguém, eu falei mal de alguém, eu roubei, eu cobicei alguma coisa de outra pessoa, eu não estou estudando a Bíblia direito, Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso orar mais a Bíblia, me perdoa, Senhor. Amém? Então, número 3, né, você vai pedir perdão. Aí ele diz assim: não deixeis cair em tentação. Não, calma lá. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a dos nossos devedores. No número 4, perceba, ele está dizendo assim, Senhor, perdoa-me, assim como eu também tenho o quê? Que perdoar aqueles que fazem coisas para mim, não é? O que Jesus está dizendo aí? Então agora no número 4 é a intercessão. Intercessão. O que é intercessão? É quando você na sua oração começa a fazer súplicas e pedidos para Deus em vista de outras pessoas. Então você começa, por exemplo, olha, eu estou sabendo que tem um irmão que está doente, então ore pelo seu irmão. Eu estou sabendo que alguém da aldeia está doente, está muito ruim de saúde, vamos orar por ele. Intercessão, interceder pelos outros. Então, Senhor, perdoa os meus pecados, mas me ensina também a perdoar os pecados dos meus irmãos. Então quer dizer, me ensina a orar pelos meus irmãos, a perdoar os meus irmãos, a lembrar dos meus irmãos. Eu preciso lembrar dos outros, lembrar da minha igreja. Eu preciso orar pela minha igreja, orar pelo meu pastor. Olha, vocês oram pelo pastor Isaac e pela missionária Rebeca? Tem que orar. Por quê? O maligno anda, a Bíblia diz que o mal anda em nosso derredor. Ele está sempre atento a querer fazer com que a gente caia. Então temos que orar pelo pastor, temos que orar pelo presidente. Mesmo que você não goste de Bolsonaro, a Bíblia diz que você tem que orar por ele. Tem que orar falando, Senhor, abençoa a cabeça dá sabedoria para o Bolsonaro, dá prudência, dá entendimento, dá discernimento para o nosso presidente, para que ele cuide bem do povo, para que ele cuide bem da nação. A Bíblia diz que tem que orar pelo presidente.
independente se você votou nele ou não votou. A obrigação sua como crente é orar pela liderança, seja do seu país e seja da sua igreja. Amém? Então comece a orar pelo seu presidente, pelo seu pastor, pelo líder da sua igreja, pelo missionário, pelo evangelista, pelo pregador, porque todos eles sofrem ataque do mal, do mesmo jeito que você sofre ataque do mal. Ore por aqueles que estão doentes, ore pelas viúvas, ore pelos órfãos. Se tem uma criança que não tem pai e mãe, ore por ela. É isso que a Bíblia diz. Amém? Então qual que é o número 4? Intercessão, quer dizer, orar pelos e para os outros. Aí você fala assim, mas Vitor, que hora que eu vou começar a pedir as coisas que eu quero? Não é não? Você não está pensando nisso? Que hora que eu vou começar a pedir as coisas que eu quero? É agora, no último, no número 5. No número 5 vem os seus pedidos. Por quê? Você está demonstrando para Deus o quê? Humildade. Olha, Senhor, primeiro é o Senhor. Eu exalto o Senhor. Eu agradeço o Senhor. Eu peço perdão ao Senhor. Depois eu intercedo pelos outros. E por último, eu falo de mim. Tem gente que é o contrário. Tem gente que começa a oração assim: Senhor, eu estou precisando tanto que o Senhor faça tal coisa por mim. Eu estou precisando tanto de tal coisa, eu não tenho isso, eu preciso daquilo, aquilo outro, aquilo. A oração é só pedindo. Como se Deus fosse uma lâmpada mágica, que eu fico, mexendo na lâmpada e fico pedindo. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo outro e aquilo outro. Mas não é assim. Então, número 5, último, você faz os seus pedidos. E pode fazer, não tem problema. Pode pedir tudo para Deus. Tudo. Porque a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, fale para Deus. Coloque tudo diante de Deus. Através da oração, da súplica, de ação de graças. Então a Bíblia diz que você pode pedir. Você pode pedir. Pode pedir. E Jesus disse: todo aquele que busca, vai receber, vai achar. Né? Eu até anotei aqui. A Bíblia diz: todo aquele que pede, vai ser dado. Todo aquele que busca, vai achar. E todo aquele que bate, a porta vai abrir. Então, se você se concentra nesses 5 princípios, e se o seu coração é sincero, humilde, honesto diante de Deus, então, o que você pedir, vai ser dado. O que você buscar, você vai achar. E aonde você bater, vai abrir. Aí você está pensando assim: pois então, hoje mesmo vou começar a orar, porque eu quero ter um iPhone. Eu quero um iPhone. Não tenho o que faça eu quero um iPhone é o meu objetivo de vida. É isso. É isso que nós vamos colocar em oração? Dessa forma? Não que não seja lícito você ter um telefone como esse. Porque você pode ter qualquer telefone. Mas em que circunstância? Que necessidade você tem? Percebe? Deus vai dar mediante a nossa necessidade, não é? Eu quero um carro novo. Vou começar a pedir agora. Um carro novo. Senhor Deus, eu peço que o Senhor me dê um carro novo. Me dê um carro novo. Né? Você vê o pessoal às vezes na rua, compra um carro, coloca atrás do carro, né? Esse carro é do Senhor. Já viu isso? A pessoa compra um carro e coloca assim: presente de Deus.
Qual é o maior objetivo de Deus nas nossas vidas? É a nossa salvação. Não é um carro novo, um iPhone. Entenderam isso? Entenderam? Então é assim, Vitor, numa oração, eu posso pedir trabalho, pedir uma condução, por exemplo, eu posso pedir trabalho, eu estou sentindo necessidade que eu preciso de um carro para sair da minha casa e chegar no meu trabalho, eu posso pedir? Pode, lógico que pode. Eu estou sentindo que eu preciso de um celular para poder falar com as minhas filhas, porque minhas filhas moram longe. É por meio de uma comunicação como essa que eu preciso de um celular. Pode? Lógico que pode. Agora, não é o objetivo final na oração você querer algo que você nem está precisando. O nome disso não é oração. O nome disso é consumismo. Eu estava conversando com o Gese essa semana. O Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano e ele estava ensinando. O que é consumismo? Consumismo é o seguinte: é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Isso é consumismo. Você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Não é verdade? Isso é consumismo. E o brasileiro, a Gese, há um tempo atrás a gente estava conversando sobre isso, Gese sabe mais do que eu. Gese estava falando assim que o Brasil, eu acho, não sei se é o primeiro, o segundo, o terceiro país do mundo onde mais as pessoas são endividadas. Dívida de cartão de crédito, dívida de plano de saúde, de carro zero, dívida de tudo que você imaginar. O brasileiro tem dívida o tempo todo, dívida. O brasileiro só paga dívida. Eu acho que a gente estava conversando, parece que o brasileiro, ele trabalha 6 ou 7, o ano tem 12 meses, né? O brasileiro trabalha de 6 a 7 meses do ano só para pagar dívida. Só para pagar dívida. Quer dizer, o resto, os 4 meses que sobram, os 5 meses que sobram, é que você consegue fazer alguma coisinha que você gosta. Então, você precisa planejar um pouco mais como que você gasta o seu dinheiro. Inclusive, pensar